Olá, boa noite. Estamos chegando para a nossa jornada. Manifeste sua essência e construa relacionamentos saudáveis. Essa é a nossa quarta etapa, nossa última etapa da jornada. Boa noite a todos. Chegando na nossa última etapa. Enquanto que o pessoal vai chegando, vai entrando, vou contar um pouquinho sobre... Oi, boa noite, Arlene, tudo bom? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência com a aromaterapia. Eu falei um pouco na primeira live, mas não entrei em detalhes, né? Bom, eu comecei assim por acaso e o que me ajudou muito na aromaterapia foi o aumento da minha autoestima e minha autoconfiança. Foi uma das partes que eu trabalhei bastante. Essa jornada que a gente está seguindo aqui, eu fucei muita jornada na internet, fiz curso, fiz terapia com psicólogo e a aromaterapia foi um grande passo para eu conseguir superar vários desafios meus nessa jornada de quase 4 anos que eu já tô me autoconhecendo, e a aromaterapia fez grande parte dessa jornada aí. Além da parte psicológica, o que muito tem me ajudado também é qualquer problema pontual, uma dor de cabeça, uma dor aqui, uma contusão, tudo eu uso óleo essencial. Não sou a louca dos óleos essenciais, mas remédios é um negócio que ultimamente não tem mais aqui em casa. Eu trato a minha família, então essa parte aromaterapia entrou de vez na minha vida. Outra parte que eu uso bastante é na parte de cosméticos. Eu faço meus próprios cosméticos para o rosto, creme para o corpo, para o cabelo. Então, já tem gente também, amigas que usaram, gostaram muito. Então, além disso, ainda faço sabonetes fitoterápicos artesanais com os extratos naturais e óleos essenciais também. E o que me ajudou bastante nessa jornada foi o difusor pessoal, que me acompanha quase que todo dia. Às vezes eu dou umas pausas assim, quando eu tô mais tranquila, mais bem, mas é um companheiro meu frequente. E é uma das principais ferramentas que a gente usa para fazer as terapias, fazer o tratamento de aromaterapia. O difusor pessoal não é só um acessório, né? Posso passar algumas pesquisas aqui que foram feitas através da inalação dos óleos essenciais usando o difusor pessoal. Hoje, com a aromaterapia cada vez mais difundida no Brasil e no mundo, o difusor pessoal é uma alternativa muito conhecida e amplamente usada, né? É de longe um recurso mais indicado dos aromaterapeutas, para que seus interagentes possam usufruir um estímulo olfativo contínuo. E existem vários modelos, né? Tem os de cerâmica, de cristal, de inox, então para todos os gostos e estilos. Mais do que apenas um acessório popular entre os entusiastas de aromaterapia, as pesquisas científicas apontam que o colar aromático é uma ferramenta eficaz para a inalação dos óleos essenciais. Ao pingar 1 ou 2 gotinhas no difusor pessoal, as moléculas do aroma escolhido vão ser inaladas e, à medida que respira, vão alcançando os receptores olfativos, que vai levar para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central e também para a corrente sanguínea, e chega até os nossos pulmões com a respiração. Tem um estudo que eu vou ler aqui para vocês, só para ter uma noção de quanto que a aromaterapia ajuda. Em 2019, foi publicado um estudo clínico que avaliou os efeitos da aromaterapia por inalação e massagem corporal nos níveis de estresse.
glicose sanguínea, fadiga e qualidade do sono, de 62 mulheres de meia idade pré-diabéticas. Elas tinham entre 45 e 65 anos e foram divididas em 2 grupos iguais. O grupo tratado com óleos essenciais fez uso de uma sinergia com lavanda, gerânio, canela, grapefruit, neroli e ylang-ylang. Para a inalação do composto, as voluntárias do grupo usaram um colar aromático de 20 cm de comprimento durante o período do dia. Para a massagem corporal, eles usaram uma sinergia diluída em óleo de amêndoas para poder aplicar uma automassagem no abdômen por 15 a 20 minutos diários. Os tratamentos foram administrados por 2 semanas e o grupo de controle, que não recebeu a terapia dos óleos essenciais, também foi acompanhada. Os resultados indicaram diferenças significativas entre o grupo de intervenção de controle, sugerindo que tanto a inalação como a automassagem auxiliaram na redução do nível de estresse, quantidade de açúcar no sangue e a fadiga. Houve ainda melhora de qualidade no sono no grupo que usufruiu aromaterapia. Para determinar a eficácia, foram medidos tanto os parâmetros subjetivos de níveis de estresse como o índice objetivo de estresse, com avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, os níveis de açúcar no sangue e um marcador de concentração de glicose. Os níveis de fadiga e a qualidade do sono melhoraram muito. Então, uma pesquisa científica mostrando que a aromaterapia pode ser muito benéfica. E hoje chegamos à nossa 4ª etapa da jornada terapêutica. Manifeste a sua essência e construa relacionamentos saudáveis. Como é que foi, antes de iniciar essa 4ª etapa, eu sempre pergunto, né? Como é que foi a semana quem vivenciou com óleo de bergamota, esse óleo do poder pessoal? Como você conseguiu perceber ele? Percebeu se existe algo que você está reproduzindo do outro? Lembra da etapa passada que a gente conversou? Geralmente apenas para ser aceito? Percebeu algo assim? Conseguiu perceber se existe algo que você não está conseguindo colocar sua opinião? De repente conseguiu ativar seu poder pessoal, demonstrar quem realmente você é, sem fazer comparações, sem ter tanta vergonha? Tinha proposto um exercício do espelho. Como você se sentiu fazendo esse exercício, para quem vivenciou em casa? O que você viu? Conseguiu observar suas qualidades? Quem sabe durante essa semana criou menos expectativas em relação aos outros? Como é que foi essa sua semana? Nessa 4ª etapa, a gente vai vivenciar 2 óleos essenciais. Para terminar, com chave de ouro: murta e pimenta rosa. Por que a gente vai usar esses óleos? Depois, mais tarde, já vou contar. Antes disso, vamos entender um pouco mais sobre aromaterapia num todo. A gente já sabe que o olfato é um sentido muito poderoso. Ele resgata nossas memórias, desperta emoções e por esse motivo a gente se ouve cada vez mais falar de aromaterapia, não é? E na aromaterapia, o cérebro recebe as informações através do nosso nariz e essas informações são captadas pelo sistema límbico e cada aroma é decifrado de uma forma diferente pelo córtex olfativo. Com a ajuda das moléculas aromáticas, o número de moléculas que chegam até o cérebro depende do tamanho da profundidade que você respira. Então, por isso é muito importante essa respiração consciente que eu tenho passado para vocês desde o primeiro dia da nossa jornada, né? As moléculas, então, depois que chegam no sistema límbico, se espalham pelo nosso organismo, alcançando todo o nosso corpo, inclusive músculos, órgãos, vasos sanguíneos, e nos causam diferentes sensações. A aromaterapia é uma prática milenar, usada como terapia complementar para diversas situações. Ela já é reconhecida como terapia integrativa para ser tratada pelo SUS. Já existem hospitais que utilizam. E aí, assim, muitas pessoas estão usando essa técnica.
que além de perfumar o ambiente, que é o mais comum que a gente conhece, também traz harmonia para os moradores, não é um simples aroma. E aí, durante essa jornada, a gente vivenciou 3 óleos essenciais. Estão lembrados para que cada qual servia? Na primeira etapa, a gente vivenciou o Ylang Ylang, que trouxe nós lá para o início da nossa vida, fez nós nos percebermos como nós somos, como que nós reagimos ao nossa primeira vivência com a mãe. E aí passamos por todo esse processo de adaptação no mundo desconhecido e aí nós precisava de nutrição, de segurança. E se isso não foi bem resolvido, a gente tem isso ainda reverbera hoje na nossa vida. Foi o que a gente viu com o Ylang Ylang. E ele que trouxe a nossa nutrição, que fez a gente perceber como a gente é e trouxe a nossa autoestima. Na segunda etapa, a gente viveu o Patchouli, que é a etapa de descobertas de noções de limites com a vivência do pai. Foi onde a gente percebeu onde a gente precisa de limite, onde a gente não tem limite. E na terceira etapa, a gente usou a bergamota, que é onde é a etapa da aceitação num todo pela sociedade. Lembra que a gente está conversando sobre relacionamentos entre pais, mães, filhos, sociedade, amigos, marido. Então, na bergamota, a gente viu como que a gente se relaciona em sociedade. E ali a gente conseguiu descobrir a nossa identidade na terceira etapa, o nosso poder pessoal, né? E aí acontece também muitos momentos difíceis na nossa vida durante a nossa trajetória. Todos esses momentos bons ou ruins fazem parte da nossa caminhada e são um aprendizado e servem para nos fazer amadurecer, para nos tornar mais fortes e aceitarmos que nada nesse mundo nos pertence de fato. Eu acredito que a gente está nesse plano físico como seres de evolução. E as provações que a gente enfrenta são lições para a nossa vida. E a maneira como cada um é vivenciado e principalmente como reagimos a essas experiências vai depender exclusivamente de nós mesmos. Afinal, somos únicos responsáveis das nossas alegrias, tristezas, expectativas e frustrações. Foi o que a gente viu até agora. E aí, quando nos tornamos conscientes disso, problemas ou situações difíceis não se tornam mais aqueles monstros pavorosos que vêm para atormentar a nossa mente, né? Eles são apenas momentos que devem ser encarados com confiança, positividade, sejam elas como forem. E aí, vivenciar cada momento nessa vida como um ser completo e íntegro nem sempre é uma tarefa fácil. Alguns conseguem mais, para alguns é simples, mas para outros não. E a aromaterapia, através dos óleos essenciais, podem auxiliar durante esses períodos de dificuldade e principalmente servem para manter um equilíbrio entre o corpo e a mente. Eu já tive situações de estresse, de ansiedade, isso nunca vai deixar de existir. Mas com os óleos essenciais e com o autoconhecimento a gente consegue ter um equilíbrio melhor para enfrentar essas situações. E aí eu queria trazer outro tema que agora, por esses últimos anos, a gente percebe um movimento de as pessoas trazerem para as coisas mais naturais. Começou lá pela alimentação, que a gente já viu que as pessoas prezam mais a alimentação natural. E junto com isso veio também a aromaterapia, os óleos essenciais. E a praticidade moderna dos produtos industrializados que a gente tem na nossa casa, muitas vezes a gente acaba utilizando e tem um resultado momentâneo satisfatório, mas a longo prazo representa prejuízo para o nosso corpo e a nossa saúde. A gente já sabe disso, né? Aí, como exemplo, temos, por exemplo, vários compostos químicos que estão presentes nos cosméticos industrializados, que podem apresentar riscos para a nossa saúde a longo prazo.
E quase toda substância, se você perceber, que a gente usa durante o dia para a manutenção do nosso lar, para deixar o ambiente limpo, cheiroso, ou até um remédio que a gente toma para dor de cabeça, tem uma série de compostos sintéticos que acabam afetando o nosso corpo. É claro que, no geral, a gente não pode escapar desses sintéticos existentes, mas podemos reduzi-los aos poucos, inserindo opções mais limpas, positivas para o nosso organismo. E é dessas opções podem ser os óleos essenciais, que a gente pode incluir na nossa rotina diária. Eles podem começar a fazer parte da nossa rotina de cuidados com o corpo, na higienização da nossa casa, na aromatização, às vezes num primeiro socorro que machucou, ou até em uma dor de cabeça pontual. E aí, dessa forma, você vai reduzir o uso dos produtos industrializados. O uso dos óleos essenciais tem se tornado uma prática diária na vida de muitas pessoas, especialmente com a popularização da aromaterapia. E existe uma variedade de óleos essenciais no mercado que oferecem opções seguras. Eu não prezo nenhuma marca, não faço propaganda de nenhuma, mas tem algumas que eu gosto muito, já experimentei várias, mas não vem ao caso falar aqui agora. E como que a gente pode usar esses óleos essenciais na nossa casa? Primeiro, para aromatizar a casa, e aí aromatizando o ambiente já traz uma forma positiva nas emoções. Pode ser cuidando da pele, da unha, dos cabelos, pode ser em algumas dores pontuais, como eu falei, e eles também são muito bons para dar imunidade para o nosso corpo. E eles também não são só para alívio de problemas, eles existem também e são ferramentas potentes para prevenção de novos problemas. Como eu já falei, traz o equilíbrio emocional, mas também como aumenta a imunidade, você já tem menos propensão de adquirir alguma doença, né? E eles podem ajudar, por exemplo, no efeito antioxidante, que ajuda no envelhecimento precoce das células, pode ser como um antisséptico, para prevenir, para ajudar, algumas pessoas têm dependência química, tem estudos já comprovados que ajudam a prevenir o uso de substâncias tóxicas, então tem menos chance de você se tornar viciado em algo. Como a composição dos óleos essenciais são de moléculas naturais vindas das plantas, a gente já usa várias dessas plantas no nosso dia a dia, na nossa alimentação, seja como tempero, seja como chás, por exemplo, a canela, o tomilho, o orégano, inclusive as frutas que a gente consome, como laranja, e algumas plantas medicinais para chás, como hortelã, camomila, que a gente usa bastante. E aí, como o nosso organismo já está adaptado a receber essas moléculas, como elas são naturais e o corpo já conhece, elas têm uma melhor afinidade e são mais facilmente metabolizadas, com menos riscos de efeitos colaterais, sendo assim uma opção mais segura ao invés dos produtos industrializados. Bom, aí você pode pensar assim, mas eu vou usar óleo essencial e eu nunca mais vou ter nenhum problema. Não é bem assim também. Existem casos que algumas terapias integrativas ajudam a melhorar, principalmente para a parte emocional, mas é importante ressaltar que nenhum tratamento médico deve ser abandonado. Então, algum transtorno de ansiedade, algum trauma leve para suavizar uma dor de cabeça, amenizar sintomas de TPM, todos os óleos essenciais são bem benéficos. Mas por acaso a pessoa é hipertensa, ela tem alguma doença autoimune, tudo vale um acompanhamento com aromaterapeuta, é claro, também vai ajudar, mas não esquecer do médico, precisa ter um acompanhamento em paralelo. A aromaterapia não vem para substituir a medicina, ela vem para integrar, para ajudar a gente tratar corpo, mente e espírito.
E lembrando também que os óleos essenciais podem ser prejudiciais quando usados indevidamente. Como eu já comentei nas lives passadas, como a gente viu na bergamota, na terceira etapa, ela é fotossensibilizante, que mancha a pele em contato com o sol. O alecrim, por exemplo, que tem um componente chamado 1,8 cineol, que não pode ser usado por hipertensos, epiléticos, porque aumenta essa composição química, aumenta mais ainda a hipertensão. Então não adianta tomar remédio, usar alecrim, e o remédio também não vai fazer efeito, vai realmente cortar, que alguns até têm interações medicamentosas, eles cortam os efeitos dos medicamentos. Então vai um alerta daquelas pessoas que vão lá e compram um monte de óleo essencial e só botam o cheiro na casa e não lembram que eles têm benefícios tanto vibracionais, emocionais e físicos. Eles não são só um aroma. Por esse motivo, não deixe de consultar um aromaterapeuta para alguma orientação mais específica. E ele pode te aconselhar a escolher os óleos mais seguros para os seus momentos e suas questões que você quer tratar. Certo? Um pouco mais esclarecido sobre. E vamos para a proposta dessa semana. Essa semana a gente vai trabalhar 2 óleos essenciais. O óleo essencial de murta e o óleo essencial de pimenta rosa. Pimenta rosa, uma frutinha bem bonitinha, e murta, uma plantinha com uma florzinha bem cheirosa. Qual o objetivo de usar esses 2 óleos essenciais nessa etapa da jornada? É ativar a nossa ação, arregaçar as mangas e fazer acontecer, mas de um jeito diferente, com um olhar para o novo, para os novos objetivos. Durante essas últimas semanas, a gente passou a se conhecer melhor, ativou o nosso amor próprio, reconhecemos nossos limites e ativamos nosso poder pessoal. E já estamos bem com nós mesmos. Aprendemos a dizer sim e não quando necessário, e já sabemos o que queremos. Quem vivenciou já deve ter uma noção bem melhor de tudo isso. E agora chegou a hora de colocar em ação esse novo eu. Pois a murta mostra isso pra gente. Ele é o óleo que tem capacidade de fazer mudanças. Ele é um óleo de mudança. Ele traz muita clareza mental, traz raciocínio, discernimento do que está acontecendo na minha realidade, faz enxergar sem ilusão e fantasia. Ele nos alinha como se ele puxasse a gente para fazer diferente, para ter um entusiasmo para fazer de uma nova forma. Ele é muito usado para esse tipo de movimento, para botar em ação o que você deseja. Isso para várias áreas da sua vida. Sabe que às vezes acontece, você já liberou o que não serve mais, mas na hora de agir bate aquele medo. Mas será que eu vou mesmo, né? É algo desconhecido, aqui tá confortável, já conheço, já sei a situação, já sei as estratégias, já sei o ritmo das coisas. E aí eu continuo lá naquela zona confortável. Tá ruim? Tá, mas eu conheço. Agora, o diferente, eu não sei como que vai ser. E aí, se você não tem habilidades, alguns potenciais para resolução de algumas questões, vai continuar ali. E aí, a gente vai usar essa murta aí para dizer assim, chega de caraminholas na minha cabeça, desses pensamentos que eu não sou capaz, que eu não consigo fazer mudança, e vai direcionar a gente para fazer acontecer, para fazer diferente, vai abrir o olhar, vai abrir para essa forma de agir, de se comunicar, de fazer diferente. Ele ativa muito a nossa comunicação. Ele deixa a comunicação mais clara, mais objetiva, com bastante discernimento. Muito bom para pontuar algumas coisas que não ficaram claras até então e dizer um basta para algumas relações, às vezes que a gente não tenha colocado algum limite, ou talvez gerou uma crise interna ou externa, alguma dificuldade de seguir em frente.
Murta vai trazer um movimento para fazer diferente, vai dar aquele empurrãozinho que às vezes a gente precisa para fazer algumas mudanças na nossa vida. E aí fortalecendo o indivíduo em fases de transição para que ele não desista e também não se sinta perdido, desconectado, e sim amparado. Esta é a proposta de Murta. Vamos conhecer um pouco mais profundamente sobre a Murta mesmo, o óleo essencial de Murta. Ela tem o nome científico de Myrtus communis. É uma planta nativa do sudoeste da Europa e do norte da África, pertencente à família dos Myrtaceae. Ela é muito cultivada no Mediterrâneo, mas está espalhada por todo o mundo. Ela é uma planta arbustiva que pode chegar a uns 5 metros de altura, com folhas verdes bem brilhantes, com flores perfumadas e aromáticas, que contribuem para os aromas característicos desses habitats. A murta também é chamada de mirta, mirto, murta cheirosa, murta cultivada, murta das noivas, murta do jardim e murta verdadeira. É bastante utilizada para fazer cercas vivas, pois possui uma ramagem lenhosa e, além disso, ela também é utilizada como planta ornamental para a conservação da umidade. Então, a planta em si já tem bastante utilidade, né? Suas flores têm um aroma doce e possuem uma beleza tão delicada que, durante a antiguidade, ela era utilizada como arranjos para penteados de noivas. Além disso, outro fato interessante é que as suas folhas e flores podem ser ingeridas na alimentação. Elas são bastante cultivadas por causa do seu óleo essencial, que é usada na perfumaria e também como condimento. Ela é um componente daquele tempero que a gente conhece como curry, que é muito usado em um prato típico indiano, que tem várias especiarias, e a murta é uma delas. Um pouquinho da história dela: na mitologia grega, a murta era relacionada a Afrodite, e na mitologia romana, Vênus recebia o título de Múrcia, também relacionada a essa planta. Os antigos poetas da antiguidade coroavam seus heróis e suas esposas com murta, porque eles acreditavam que ela era símbolo do amor feliz. No judaísmo, a murta é uma das 4 plantas sagradas e representa várias personalidades que compõem essa comunidade. Ela também representa a força masculina, a ação do universo, por isso algumas vezes o noivo também recebe ramos de murta após o casamento na comunidade judaica. As murtas também eram símbolos e o perfume do Éden. Seu óleo essencial é extraído a vapor das folhas e flores. Seus extratos são muito utilizados em sabonetes e cosméticos. Na psicoaromaterapia, ou para as nossas emoções, ele reduz o estresse e o cansaço mental, estimula o foco e a comunicação, como já falei antes, né? Estimula as mudanças de hábito e a adaptação com essas mudanças nas novas fases. Traz o empoderamento para aquelas pessoas que têm, de repente, um complexo de inferioridade, que acomete principalmente mulheres, às vezes. Possui propriedade sedativa e ansiolítica. Ele induz ao sono e equilibra as energias masculinas e femininas do nosso ser. Então, ele é um equilibrador dos chakras também. Nas propriedades químicas, os principais componentes são limoneno e alfa-pineno, que pertencem à família bioquímica dos terpenos. E essas propriedades têm ações linfotônicas, antivirais, expectorantes, analgésicas, estimulantes das glândulas adrenocorticais. Um monte de palavra difícil, mas já vou simplificar agora, porque a gente vai saber o que trata essa composição química. São indicadas para tratar patologias das mucosas respiratórias,
auxiliando nos sintomas de gripe, por exemplo, resfriado, sinusite, rinite, todas as ites. Ah, tem mais um detalhe interessante, que geralmente quando a gente trata a parte respiratória, a gente usa folhas, óleos essenciais de folhas, porque é a folha que faz a troca de oxigênio no ambiente, e elas fazem muito sentido para a gente usar para a nossa troca de ar também. Então, tudo que é a parte respiratória, geralmente a gente trata com óleos essenciais de folhas. Ele é muito expectorante, e daí ele ajuda a liberar o muco e ameniza as tosses que incomodam na hora de dormir. Aí, nesse caso, por exemplo, você pode usar no difusor do ambiente ou fazer uma massagem com creme já ali diluído nas costas e no tórax, que vai aliviar bastante essa tosse. Alivia também as afecções congestivas da circulação venosa e linfática, ou seja, ele ajuda no combate de celulite e varizes, da circulação das pernas principalmente. O alfa-pineno é o que faz mais essa função aí. Auxilia também no combate de fungos, então fungos de pele mesmo também, e repele insetos e pulgas. Tem até estudo já para usar murta como repelente nas plantações. Tem os outros componentes também que são os flavonoides, curmarinas e taninos, que têm fortes poderes antioxidantes, mas eles têm uma ressalva que eles na pele provocam irritação e intensidade, na intensidade dependendo da sensibilidade do paciente. Alguns têm mais, outros não. Então, vale de novo, sempre diluído. Possui uma pequena quantidade também de um componente chamado 1,8 cineol, que pode causar sérios problemas respiratórios em bebês e crianças pequenas quando inalado. E também é o componente que aumenta a pressão arterial. Então, hipertensos, epiléticos também têm interação com esse componente. Muito cuidado também com gestantes, lactentes, ou seja, inclui crianças já, né? E pacientes com histórico de convulsão ou epilepsia, que não podem usar grandes dosagens desse óleo essencial. Ele tem pouco 1,8 cineol, não tanto quanto o alecrim, mas tem que ter esse cuidado também. Outro componente é o linalol e o mirtenol, são presentes em menores quantidades e eles são alcoóis. São conhecidos por serem bastante anti-infecciosos. Especificamente o linalol possui propriedade adstringente e é um tônico cutâneo, ou seja, é bom para tônus da pele, né? Também é o mesmo lá da lavanda, da bergamota que a gente já falou, mesma composição. É sedativo, é ansiolítico, anti-infeccioso e na pele atenua para tratamento de rugas. Essa é a proposta de murta para essa semana. Botar em ação e um pouco mais de algumas propriedades que ele pode nos ajudar, que foi relatado agora. O outro óleo essencial que a gente vai usar essa semana é a pimenta rosa. A pimenta rosa é o óleo da manifestação. Então, a gente vai botar para acontecer, vai se manifestar com toda a força essa semana. É um aroma que traz muita autoconfiança, autovalorização, traz muita ousadia para fazer diferente. Então, se murta já dava uma ação forte aí, a pimenta rosa vai aumentar mais ainda. Aí a murta vem aí para trazer clareza e vontade de fazer diferente. E a pimenta rosa vem com tudo para agir, para fazer acontecer, parar de procrastinar e às vezes até ousar, que ele é um óleo um pouco mais picante. Ele é um óleo que resgata fortemente a nossa autoconfiança e a fé em nós mesmos. Nos ajuda a manifestar o nosso eu, mas com tranquilidade, com espontaneidade, não chega... eu sou aquela, vou passar por todo mundo. Ele chega com calma, você vai ter com a murta mais comunicação mais clara, então a pimenta vai chegar com espontaneidade, com tranquilidade para fazer acontecer. Não vai ser aquele
trator passando por todo mundo. Às vezes a gente, diante de uma mudança, tem a tendência de sentir desprotegido, desamparado, e aí ele também vai trazer um pouco dessa proteção, essa sensação de estar amparado. E resgata a nossa fé nas nossas qualidades e naquilo que a gente tem de singular e único. Vai reforçar a autoestima diante do novo, para que eu me sinta capaz de fazer diferente e não me deixar tão vulnerável, e sim me deixando amparado e protegido. Ele tem uma boa dose de proteção e amparo, confiança, para realmente ter vontade e capacidade de ousar, fazer grandes mudanças, é o que é a proposta para essa etapa, né? A pimenta rosa, no início já mostrei, não sei se todo mundo viu, a Murta eu cheguei a não mostrar, é um frutinho vermelho assim. Ele é um óleo brasileiro, conhecido desde muito tempo e utilizado pelos indígenas. Ele é natural daqui. Ele é um fruto de uma árvore chamada Sinus teribitufolius, conhecida popularmente como aroeira, aroeira vermelha, aroeira mansa, entre outros nomes, dependendo da região do Brasil. Com certeza você já se deparou com uma árvore dessas, ela é bem comum, mas no litoral, às vezes tem na praia, antes de chegar na praia, tem uns arbustos assim meio tortos, e eles ganham uma sementinha vermelhinha, até tenho aqui, mas não vou conseguir tirar daqui, eu acho, e não sei se vocês vão ver, é uma sementinha bem pequenininha, vermelhinha. É um arbusto que pode chegar até 10 metros de altura e é conhecido por ser uma planta resistente. Aí o manifestar, botar para acontecer, ela já é uma planta resistente. É difícil até quebrar um galho dela. Indicada para a recuperação de áreas degradadas e também usada na arborização de cidades. Então, ela é uma espécie originária da América do Sul, é encontrada desde o estado do Ceará até no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas também é encontrada nas regiões do Paraguai, Argentina, um pouco do Cerrado e na Mata Atlântica também encontrado. O seu óleo essencial é obtido através da destilação a vapor desses pequenos frutinhos arredondados que variam de vermelho vivo para um rosa forte, rosa intenso. Ele também é muito usado como condimento, ele parece uma pimenta mesmo, só que não é uma pimenta tão ardida como a pimenta preta que a gente conhece. Ele é muito usado para aquele pessoal que faz drinks e coloca no gin. Se for comprar um composto assim, para colocar no gin, ele é uma das sementinhas que vai estar junto. Ele possui um aroma único, com notas de especiarias, levemente picante e adocicada ao fundo. É muito apreciada também na perfumaria e na cosmetologia, porque proporciona um aroma feminino, elegante, frutado, radiante e cativante. A composição desse óleo essencial é, na grande maioria deles, monoterpênicos. Aliás, uma curiosidade, a maioria dos óleos essenciais é formada por monoterpênicos. O alfa-pineno, de novo, mesmo lá da murta, é o principal componente que traz ao óleo um aroma mais verde e tem uma ação muito anti-inflamatória. Tem estudos, inclusive, comprovados da ação em casos de pancreatite antitumoral, câncer de pele, pulmão e fígado, que se usa no caso, esse alfa-pineno. Esse componente não precisa ser exatamente da pimenta rosa, mas é esse componente químico que já foi estudado. E tem um outro que é bem presente, que é o beta-3-careno, que traz um aroma um pouco mais fresco de pinheiro, com um toque levemente adocicado e cítrico. Tem outras composições químicas, como eu já falei outro dia, alguns óleos essenciais tem óleo que tem mais de 400 composição química, alguns nem foram estudados ainda, então são joias da natureza. As propriedades físicas da
pimenta rosa, ela aumenta a nossa imunidade. Um outro componente que ajuda muito nisso é o felandreno. É bactericida, fungicida, antioxidante, cicatrizante e anti-inflamatório. É muito bom para cuidar da pele acneica e oleosa. Protege e regenera feridas infectadas, acelera a cicatrização pós-cirurgia ou qualquer corte, né? Auxilia no tratamento de cistite, leucorreia e candidíase. Lembrando sempre, como eu falei lá, todo tratamento com aromaterapia, dependendo do caso, é sempre bom primeiro procurar um médico e depois usar a aromaterapia como auxiliar. Estimula também a circulação sanguínea, desintoxica o organismo e impede a degeneração óssea. Indicado para má circulação, varizes, celulite, para reumatismo, osteoporose, gota e artrite. Na parte emocional, ele é um antidepressivo, incentiva a prontidão, foco e criatividade. Promove uma ampla e profunda liberação emocional. Eu já usei pimenta rosa e gosto muito. Ela deixa assim a gente com um ar mais leve, mais pronto para fazer o que vier pela frente, mas com alegria, com uma leveza. Ele reduz medo, tensão, melancolia, tristeza profunda, raiva também, apegos e ciúme. E ele incentiva então as mudanças de uma forma leve e descontraída. Ativa a vontade de começar algo novo, de expressar e manifestar o seu eu com confiança e segurança. Esse é o óleo de pimenta rosa, um óleo brasileiro muito riquíssimo. Mais uma curiosidade que eu estava vendo ainda hoje sobre ele. Ele é muito industrializado, é muito comercializado para os outros países. Ele é produzido no Brasil, também produzido em outros lugares do mundo, mas o Brasil é o principal produtor, porque ele é natural daqui. O Espírito Santo é um principal produtor, só que a maioria do óleo de pimenta rosa é exportado, porque ele tem um valor comercial muito grande para as indústrias, tanto de perfumaria como de cosmética e outras também. E então, como é que a gente vai usar 2 óleos essenciais essa semana? No difusor pessoal, como sempre, ou na fita olfativa ou algodão, e pinga lá 1, 2 gotinhas, vai fazer a inalação consciente, que todo mundo já sabe, né? Já falei várias vezes. E isso é a hortelã, desculpa, a pimenta rosa, você vai fazer por inalação. E a murta, a gente vai fazer aquela diluição com um creme ou óleo vegetal, 5 gotas de murta para 30 gramas de creme ou 3 colheres de óleo, como eu já falei. E quem já tem a sinergia pronta ali, que eu já enviei, pode usar do jeito que está, né? Você vai aplicar aí na região da garganta esse creme para ativar a nossa comunicação. Como ele trabalha muito a comunicação, então vai ajudar mais ainda. Como a gente não vai, automaticamente você vai inalar também quando estiver aplicando aqui, mas vai ajudar bastante ajudar mais ainda se você fizer a massagem na garganta. Ah, mas a pimenta rosa eu também quero usar. Aí temos outra proposta. Você pode colocar nesse mesmo creme mais as 5 gotas de murta com 3 gotas de pimenta rosa. Acrescenta. No total dá 8 gotas. E aí, além de botar na garganta, você vai aplicar no plexo solar, que a gente já trabalhou com bergamota, agora vai trabalhar mais um pouquinho, que é o nosso centro de ação, para a gente fazer acontecer. Então, pega lá uns 5 minutos, 10 por dia, quanto que você tiver disponível, faz uma automassagem no plexo solar, na região do estômago, onde fica mais ou menos esse chakra do plexo solar, para a gente fazer acontecer essa semana e ter daqui para frente o que você tiver ali de óleo essencial. Sempre que você tiver necessidade,
achar que for necessário utilizar algum, sobrou, eu vou precisar por exemplo, ter uma apresentação de um trabalho. Vou pingar uma gotinha de bergamota aqui, vou inalar e vou ativar o meu poder ali, vou me expressar bem. Aliás, no começo eu falei um pouco de como que eu uso os óleos essenciais. Bergamota está muito presente comigo também. Usei, inclusive na live passada, hoje de novo. Então ele me traz um poder pessoal mesmo, assim, a vontade de querer me expressar e passar esse conhecimento para vocês. Falando nisso, eu quero hoje aproveitar e passar um pouquinho de como que é o meu atendimento em aromaterapia. Durante essa jornada, você teve uma pequena amostra de como a aromaterapia pode auxiliar você em vários casos. A gente vivenciou mais a parte emocional, mas como sempre a gente sabe, a aromaterapia, ela aborda um ser como um todo. E se você está em busca de uma terapia para tratar questões de saúde, tanto mental, física ou emocional e até vibracional, a terapia integrativa com aromas é uma ótima opção. Imagine você resolver seus problemas de saúde combinando então conhecimentos de aromaterapia com práticas como medicina tradicional chinesa e psicossomática, que são ferramentas que eu utilizo para avaliar o interagente. Interagente é o paciente na aromaterapia. Por que se diz interagente? Porque você vai chegar até o aromaterapeuta, ele vai ver as suas questões, vai entender o que você quer tratar, só que depois ele vai fazer uma avaliação, vai entender qual óleo que a pessoa vai precisar. Geralmente é feita uma sinergia ou não, depende do caso, e é você que vai se auto-aplicar. Então, se chama interagente porque você vai interagir, você vai ser o principal agente da situação. O aromaterapeuta é apenas um guia para você seguir nessa jornada de autoconhecimento e cura, certo? E como é que funciona o atendimento? Através de uma conversa terapêutica empática, então, às vezes com uma meditação, às vezes só uma conversa, eu identifico as queixas e os sintomas e as causas dos problemas que foram trazidos. E aí vai ser priorizada uma questão, pode ser por uma sessão só, ou dependendo da questão, pode ser várias sessões, e aí podendo ser diferentes campos da vida, né? Você pode ter no emocional, pode procurar resolver algum problema financeiro ou profissional, um relacionamento, como a gente tem feito nessa jornada, aprendendo como se relacionar. E através disso são investigadas crenças, pensamentos limitantes e as emoções envolvidas nesse processo. E aí eu uso algumas ferramentas para identificar essas emoções. É feito um aprofundamento e uma integração da questão priorizada através de técnicas como avaliação olfativa e avaliação dos chakras, também eu costumo usar. E aí vai ter essa autorregulamentação do corpo e da mente no decorrer do processo. Essa questão trabalhada busca trazer novas perspectivas e significados da forma que você consiga liberar as suas emoções e instaurar novos sentimentos. E no final do tratamento é realizado um fechamento, uma integração dos pontos trazidos. Você vai passar para mim tudo que você vivenciou e geralmente é aplicado, então, como a gente está como agora na jornada, você está utilizando por inalação, está usando como um creme, geralmente é proposto isso para você vivenciar em casa, então. E aí você consegue, através dessa recomendação terapêutica, ter um apoio durante o tratamento, que pode ser pontual ou qualquer dúvida pode entrar em contato.
E aí todas essas recomendações são registradas e enviadas. Meu atendimento pode ser online, pelo WhatsApp, ou também presencial, dependendo da localização da pessoa. Por enquanto eu atendo só Gravatal, Tubarão e São Martinho. Bom, se tiver interesse, faça uma agenda e lembre-se que nunca é tarde para se cuidar. Valores não vou passar aqui, quem tiver interesse pode me procurar pessoalmente, individual. Lembrando que o processo de aromaterapia trabalha a parte mais sutil e realmente para ter grandes resultados, a entrega nesse processo é sua. Você que vai fazer grande parte do tratamento. Então, o principal coadjuvante para o sucesso do tratamento é o interagente. E para terminar essa jornada de hoje, toda essa jornada, eu quero passar uma reflexão para vocês, que se compara muito, se completa muito com a aromaterapia. A gente pode comparar essa terapia com um processo de transformação ou transmutação da lagarta para a borboleta. Então, eu vou ler uma mensagem para vocês e reflitam aí. Não existe magia para uma lagarta virar borboleta. Para transformar a si mesmo é necessário aceitação, coragem, esforço, sabedoria e amor. A lagarta começa sua jornada de transformação aceitando que nenhum outro animal pode lhe dar o poder das suas asas. Após esse processo, as suas asas são sua herança, oculta, adormecida à espera do despertar. Após esse processo, a lagarta constrói seu casulo num ambiente de introspecção, de encontro consigo mesmo, de quietude, solidão e descobrimentos. É preciso coragem, esforço, humildade, sabedoria e amor nesse ambiente, em que ela se depara com seu tamanho, suas limitações, mas também encontra tudo aquilo que pode se tornar seu poder, sua liberdade e suas próprias asas. É a oportunidade que ela tem de curar dos sofrimentos, de se libertar da forma de pensar e agir como lagarta, para pensar e enxergar como borboleta. A hora de voltar à luz pede esforço e vontade de romper a casca do casulo com suas asas. É fundamental que a borboleta rompa suas asas sem ajuda e sem duvidar do seu próprio poder, pois esse movimento fortalece suas asas. Caso contrário, não conseguirá voar alto e ficará o resto de sua vida rastejando com suas asas enfraquecidas ou deficientes. No seu voo, compreende que cada etapa foi fundamental para hoje enxergar com clareza, mover-se com leveza, como se dançasse com a vida. Assim, terminamos essa jornada de autoconhecimento. Espero que vocês tenham alcançado a coragem necessária para romper seu casulo e fazer voos mais altos. Nos vemos em uma próxima jornada. Gratidão a todos que participaram e parabéns para quem se permitiu virar borboleta. Ou ainda irá virar, né? É isso, pessoal. Nossa, muito feliz em compartilhar isso com vocês. Vânia, oi, tudo bom? Agora que eu tô vendo o pessoal aqui. Deise, Marcela, gratidão a todos que participaram, todos que me acompanharam e principalmente parabéns para quem vivenciou ou ainda vai vivenciar durante essa semana. Espero ter contribuído um pouco para a evolução de cada um e fiquem à vontade de compartilhar suas experiências comigo, ficarei muito feliz. E
Em especial, gratidão a todos. Beijão e até uma próxima.